somente a ti, Jesus. O meu testemunho. Antes, em setembro, no finalzinho de setembro, eu fui para um retiro de jovens. E antes desse retiro, eu posso dizer que minha vida estava um caos. Eu não tinha mais vontade de vir para a igreja. Eu vivia na rua, desobedecia meus pais, era tudo muito diferente. Não muito tempo atrás, porque eu sou nova. Porém, há 3 anos atrás, 4 anos na verdade, eu fiz amizades que me levaram para um caminho não muito bom, das drogas, bebidas, festas. E ali eu fiquei por 4 anos. E durante esses 4 anos eu adquiri vícios e muitas outras coisas. E depois que eu fui para esse retiro, eu tive um encontro com Deus ali. E Ele me mostrou que o vazio que eu sentia no meu coração, que eu buscava em drogas, em bebidas, em amizades, em homens, esse vazio podia ser preenchido, porque Deus é do tamanho do vazio que eu tinha. E conforme o retiro foi indo, Ele foi me mostrando cada dia mais que Ele era meu pai, que eu tinha um pai, e que esse vazio estava sendo preenchido. E depois que eu voltei do retiro, tudo mudou na minha vida. Foi feito tudo novo. Mudanças de palavras, de linguajar. Eu era uma pessoa muito desbocada. Eu fui liberta do vício. Eu reconstruí meu relacionamento com os meus pais. Fiz amizades na igreja que me levam mais perto do Senhor. Renunciei tudo que eu tinha e sem peso na consciência, sem dor, porque Deus me ajudou nesse caminho todo. E é um processo, ainda estou em processo, porém a gente melhora cada dia mais e a gente vai conhecendo cada dia mais um pouquinho de Deus. E eu tenho um versículo para falar para vocês, que é um versículo que tocou muito no meu coração durante o retiro, que é Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu já consagrei e construí profetas a nações. Então, antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já tinha um plano na minha vida. E por mais que eu me afastei, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, esse plano, eu acredito que Deus tem esse plano para mim. Ele não ia deixar nada e nem ninguém tirar isso da minha vida, essa promessa que eu tenho na minha vida. E o que eu posso falar para os jovens dessa geração de hoje em dia é que acontece, todo mundo tem os deslizes. Porém, o quão mais rápido você puder entregar a sua vida para Jesus, quando você conhecer Jesus de verdade, você vai ver que nada das coisas que você tinha no mundo, que você vivia no mundo, te faz ser feliz o suficiente. Você pode achar que você estava feliz quando você estava embalada, bebendo, fumando. Porém, quando você conhece Jesus e está na igreja, você vai ver que é uma felicidade totalmente diferente. E eu quero que os jovens de hoje em dia conheçam muito essa felicidade, porque eu conheci e a minha vida é completamente diferente hoje em dia. E eu comecei a ouvir a mensagem no YouTube falando de Deus, que Deus perdoava todo mundo que se arrependia. Aí eu pensei assim, mas se Deus perdoa todo mundo, se Ele é misericordioso, por que que quando Satanás quis ser mais do que Deus, por que que Deus não perdoou ele? Aí na hora veio na minha mente para me caçar sobre isso, me interessei a mais em Fábio, não, eu quero saber o porquê disso. Coloquei lá, e pelo que eu entendi foi que Deus colocou para nós, somente a nós, o perdão, o arrependimento, porque nós somos carne, somos espírito. E aí eu fiquei, rapaz,
entendi. Mas voltando aqui, então Jesus fala para Satanás: então Jesus, o Senhor, perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Na hora, como Satanás está aqui para acusar, ele falou assim: meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Jesus, vem cá. O Senhor deu para ele riqueza, deu para ele luxo, deu para ele tudo. Como é que o cara não vai adorar o Senhor? O Senhor deu tudo do bom e tudo do melhor para ele. Mas eu tenho certeza, se o Senhor tirar tudo, ele vai negar o ser. Ele não é esse homem que você pensa que ele é. Muitas vezes, Satanás é desse jeito com nós. Jesus sabe que você é firme. Jesus sabia que Jó era temente a ele. Jesus muito bem podia ter repreendido Satanás e falado aqui: ele é temente a mim, pronto, acabou. Eu sei do coração dele. Deus sabe do nosso coração. Deus sabe o que a gente está pensando aqui agora. Deus sabe o que está no nosso coração agora. Deus sabe de tudo. Deus podia ter falado para ele: não, ele é fiel a mim, pronto, acabou, vai embora. Mas Deus, ele falou assim: Satanás falou para Jesus assim: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás rapidamente saiu da presença de Deus e foi armar o plano dele, como ele arma sempre. E aí então, na Bíblia nos fala dos seus 4 servos, veio para ele, na hora. O primeiro fala: chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sambeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para te contar. Ao mesmo instante chegou outro. Quando ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para te contar. E aí chegou outro mensageiro e disse: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para te contar. E aí Jó, ficando amargurado, com cada mais notícias, chegou o 4º e último. E ele falou assim: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio um deserto, um vento forte, atingiu a casa de todos os lados, desabou e todos os seus filhos morreram. Eu fui o único que escapei para lhes contar. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, pois raspou a sua cabeça, prostou-se com o rosto no chão e adorou e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando a partir. O Senhor me deu e o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente recebe muitas coisas, e aí do nada acontece alguma coisa. A primeira coisa que a gente vai falar é questionar a Deus, falar: por que aconteceu isso aqui? Quando uma mãe perde um pai, um parente, um filho, a maioria das vezes, a primeira coisa que ela fala é prostrar para Deus e falar: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não sei o que tem, por que isso aconteceu comigo? Muitas vezes você perde um trabalho bom, do nada, pum, sumiu. E aí você vai falar com Deus também: meu pai, por que eu perdi meu trabalho? Por que eu perdi isso?
Mas você esquece que quando a gente nasceu, a gente não tinha trabalho, a gente não tinha carro, não tinha bem material, não tinha nada. A gente nasceu sem mesmo saber o que eram essas coisas. E na palavra fala que Jó falou que quando voltar será a mesma coisa, ele vai sair dessa terra aqui sem nada. E então, Satanás, depois disso, Jó, ele não reclamou com Deus, não questionou a Deus, não falou nada, não desobedeceu a Deus, manteve fiel a Ele, nem sequer falou nada com Jesus. Apenas, até no mesmo dia de luto dele, ele agradeceu a Deus por tudo. E então, Satanás, eu penso, rapaz, mas eu tirei isso aqui, matei os filhos dele, e ele está de pé ainda? Não, eu tenho que fazer um trem aqui para me provar para Deus que esse cara não adora ele pela fé. Então, Satanás, ele vai, atinge Jó com pragas, coceira, machucados. Jó começa a se coçar, começa a doer, e ele não reclama com Deus. Tem um trem errado nesse menino, nessa menina aqui. Vai começar a se interessar mais, vai ver que você está, em vez de ir para o mundo, você está indo mais para a igreja, você está adorando mais a Deus. Você pode atrair presenças de pessoas que você menos imagina. A nossa maior missão nessa terra aqui, nós jovens, pastores, seja quem for, todo ser humano aqui, que crê em Deus, nossa maior resgate, nosso maior galadão aqui, nosso maior tesouro, é ganhar alma para Jesus. Quando eu cheguei aqui, eu fui numa igreja, que um amigo meu falou assim, cara, eu sou agarrado com nada disso aqui, cara, sou agarrado com nada. A minha maior alegria, cara, melhor do que dinheiro, é melhor do que festa, é melhor do que mulher, é chegar numa pessoa, cara, falar dela, do amor de Deus para ela, e ela falar assim, eu quero isso aqui, como é que eu faço para ter esse Deus aqui? Cara, isso eu me sinto, velho, feliz na hora, cara, em poder salvar uma alma para Jesus. E não porque, Senhor, eu tô aqui, ó, salvei uma alma para você. Você já sabe, né? Já coloca mais um dinheirinho na conta em cima aí, já me abençoa. Não. É você chegar com o coração e falar assim, Jesus, muito obrigado pro Senhor ter me usado, cara. Ganhei uma vida para você, cara. Olha que maneiro, velho. Sabe? E aí eu estava lá no McDonald's, e aí um jovem perguntou para o pastor dele lá, e falou assim, pastor, como que eu chego numa pessoa, abordando ela, sem a pessoa falar, não, deixa, tchau. Na hora Deus falou no meu ouvido, fala para ele isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fui e falei, posso falar para ele? O pastor lá falou, pode. E aí Deus falou para mim assim, quando Moisés estava lá no monte falando comigo, ele se achou que ele não era nada. Ele questionou a mim que não sabia falar direito, que não tinha isso, que não tinha aquilo, que não tinha coragem, não sei o que tem. Mas eu falei para ele, seu irmão Arão é bom com as palavras, ele está vindo aqui. E mesmo assim, eu serei a sua boca, eu falarei através de você. E nisso Moisés teve fé e falou, não, se Deus falou que é isso, então é isso aqui, então vamos embora. Então, Deus falou, eu tenho que fazer. Então, a fé, nossa, ela é uma coisa extraordinária nas nossas vidas. Se você é um cristão, se você tem fé, cara, você pode fazer tantas coisas que você nem imagina. Você pode ter tantas coisas que você nem imagina. Coisas que para você não é nada, porque para você é muita coisa. Mas aí Deus fala assim, mas se você tivesse fé, de verdade,
Eu poderia te dar isso aqui, isso aqui, isso aqui mais. Então temos que ter mais fé em Deus, acreditar, orar mais a palavra dEle. E então, Jó, ele não reclamou com Deus, mesmo a mulher dele falando, mesmo nada. Então Deus traz, vai amigos de Jó consolar ele. E lá as pessoas chegam lá e falam: Jó, o que aconteceu, cara? Você está irreconhecível, o que aconteceu? Eles chegaram, ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada, somente calados, esperando Jó falar. No último dia, quando Jó ele fala, aí eles querem saber: ô Jó, mas por que aconteceu isso aqui, cara? O que você fez? Não, eu não fiz nada, eu sou temente a Deus. Não, velho, você pecou. Isso aí já era, né, o inimigo falando no ouvido deles também. Faz ele mesmo se acusar de algum pecado. Ele não cometeu nada, mas faz ele se acusar. E aí ele fala assim: não, eu não fiz nada, não fiz nada. Não, Jó, você pecou, cara, você fez alguma coisa assim. Eu não fiz nada. E então Jó depois ele vai adorar a Deus. E aí Jesus conversa com ele no momento, fala as coisas, depois ele volta. E tudo que Satanás tirou dele, Deus deu tudo em dobro. Tanto que quando volta lá para o céu de novo, Jesus fala para Satanás assim: e aí? Como é que foi lá? Eu imagino ele falando assim: cara, esse cara é difícil mexer com ele. Esse cara aí é do Senhor mesmo, não tem condição não. Fiz tudo. Tirei os filhos, tirei a mulher, tirei os gados, tirei a casa, tirei a paz dele, tirei tudo, mas ele não parou de adorar o Senhor em nenhum momento. É isso que Deus quer que sejamos como Jó. O inimigo pode tirar tudo de nós, podemos perder tudo, mas nunca perder a fé da palavra de Deus. De chegar assim e você falar com Deus: Senhor, eu posso perder tudo, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tira de mim a minha fé. Eu não vou perder a minha fé com você, eu não vou perder o meu relacionamento contigo. E aí, para encerrar, Jesus deu tudo em dobro para Jó. Jesus deu a família dele restaurada de novo com os filhos. Ele deu muito mais do que ovelhas, cabritos, camelo, do que ele tinha, deu tudo em dobro. Então a palavra final que eu falo é: se você chegar, ter a consciência de falar assim: pode acontecer tudo na minha vida, mas Deus eu não vou abandonar não. Pode estar tudo dando errado para mim, mas eu não vou abandonar Deus não. Deus vai te dar tudo em dobro, tudo do bom e do melhor. Porque é isso que Deus faz. Deus, Ele não dá a você poucas coisas. Ele não é um pai como aqui na terra. Uma mãe, ela deixa de comprar as coisas para comprar para o filho, para dar tudo de melhor, tudo de bom para o filho. É desse jeito Deus também. Mas a gente tem que estar em comunhão, em adoração com Ele. E a palavra que eu deixo aqui para vocês: jovens, se apega mais, tenha mais fé, busca mais a Deus, busca mais conhecimento de Deus, larga esse trem de mundo por fora. Eu entendo, eu também fui jovem, o mundo é legal, tem um bocado de coisa lá que oferece para você, mas aí você acha assim: ah, isso aqui eu estou curtindo, isso aqui é legal, mas depois quando você tudo desabar e Deus falar, como falou para Satanás: agora você pode tocar nela, pode tocar nele, mas você não tira a vida dele. E aí tudo começar a dar errado para você, aí você vai falar assim: o que eu fiz na minha cabeça, o que eu fiz na minha vida? Eu achei que aqui tinha tudo, aqui para mim não tinha nada. E aí é hora de você lembrar que você tem um pai, um Deus lá em cima que te ama, que está batendo na porta assim: ó, posso entrar agora? Posso fazer a diferença? Posso mudar a sua vida? Posso te dar tudo em dobro?
É isso que Deus quer. Ele quer bater na sua porta, Ele quer entrar na sua vida para mudar as coisas. Mas muitas das vezes a gente se fecha. Mas eu creio que em nome de Jesus, nós jovens ainda, geração inteira, pessoas que eu nem conheço ainda, nós vamos estar pregando a palavra de Deus, levando o evangélico a mais, e juntos vamos estar trazendo mais almas para Jesus, mais pessoas servindo a Ele, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu deixo aqui, esta noite. Muito obrigado aí, pastor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.